Acho que o Fernando está gravando. Agora sim. Apocalipse capítulo 20, então, amados, para essa noite, para que juntos nós possamos estudar e crescer dentro do contexto aí do livro de Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 20, eu vou fazer primeiro a leitura dos versículos 1 até o versículo 6. Então, vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo e ele tinha uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, o que a gente se propõe essa noite? A gente vai notar o significado bíblico de Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 10, ainda que eu tenha lido inicialmente somente os primeiros 6 versículos. E esse acaba sendo um dos textos mais difíceis da Escritura, mas assim, meus queridos, a dificuldade não está no texto em si, mas está na sobrecarga de doutrinas e questões que esse texto é forçado a responder, sem que ele precisasse responder essas falsas doutrinas. Não é a intenção e sentido original do texto responder falsa doutrina, mas porque tanta doutrina aconteceu em torno dele, ele acaba parecendo difícil. Então é bom que antes que a gente estude o texto, nós venhamos a relembrar alguns princípios de interpretação do livro de Apocalipse. E aí você lembra, primeira questão, uma das primeiras questões que a gente trabalhou nessa jornada toda é que o livro ele é simbólico. E esse é um aspecto bastante evidente, mas que as pessoas constantemente esquecem quando elas abordam o livro de Apocalipse. Por exemplo, se você não notou, eu quero destacar isso para você. A gente tem três descrições de Jesus exaltado no livro de Apocalipse: Apocalipse 1, 12 a 20, Apocalipse 5, 5 e 6 e 19, 11 a 16, que a gente estudou semana passada. E são, assim, abordagens simbólicas completamente diferentes. Se o livro de Apocalipse fosse interpretado literalmente, haveria contradição na descrição de Jesus. Seria até uma descrição de uma monstruosidade. Cristo não é literalmente um cordeiro, capítulo 5, 5 e 6, que estava degolado. Ele já havia, inclusive, ressuscitado. Cristo não tem literalmente olhos como chama de fogo e o rosto como o sol na sua intensidade e os pés como bronze polido e da boca dele saindo uma espada. Se fosse assim, você ia chegar no céu e ia ficar meio longe de Jesus para que a espada dele não machucasse você. Temos que olhar para o símbolo e depois entender o significado por trás do símbolo. E 19, 11 a 16, ele apareceu montado num cavalo com algumas das descrições do capítulo 1, mas é completamente diferente das outras descrições dentro do livro. Quando a gente estuda Apocalipse 20, a gente deve lembrar que o quadro é altamente simbólico, como é o restante de todo o livro de Apocalipse. E lembra que o alvo do simbolismo todo desse livro é impressionar os cristãos que estão sendo perseguidos no primeiro século. O livro tinha assim a intenção de dar ânimo através de imagens que ultrapassassem a razão, justamente para tocar nas emoções dos irmãos. Mas ao tocar as emoções na leitura através dos símbolos, estava dando razão à fé que eles sustentavam em face à perseguição que eles estavam enfrentando. Se a mensagem de Apocalipse fosse escrita em linguagem literal, ela não iria conseguir impressionar tão bem os nossos irmãos em Cristo que estavam sendo perseguidos, quanto esse uso de símbolos e imagens que o apóstolo João acabou utilizando. Segunda coisa, além de ser um livro simbólico, ele é isso mesmo, ele foi escrito de maneira simbólica para ser um consolo para esses perseguidos. E os livros apocalípticos, e a gente teve diversos no Velho Testamento, né? Alguns deles a gente estudou juntos nessa jornada toda, através desses anos também, eles foram escritos geralmente em épocas em que o povo de Deus estava sendo duramente oprimido e perseguido. E qual é o propósito dessa literatura toda?
É mostrar a vitória dos oprimidos, não por causa do poder deles, mas pelo poder de Deus. E dessa forma, então, as pessoas que melhor entenderam o livro de Apocalipse são os cristãos, mas os antigos cristãos. Apesar de toda a pesquisa que a gente faz literária desses livros apocalípticos para entender, a gente tem menos capacidade de entender que os primeiros leitores, porque eles eram alfabetizados, estavam acostumados com essa linguagem toda. A ideia é que esses símbolos e as coisas descritas nesse livro eram conhecidas por eles e foi facilmente entendível por aqueles cristãos. E é por essa razão, então, que a gente não deve imaginar assim que o João escreveu somente o que iria acontecer num futuro distante. Apocalipse não é alguma coisa para o século 21. Você lembra que ele escreveu as coisas que em breve deveriam acontecer. Apocalipse 1:1 e 22:6. E o tempo estava próximo. Apocalipse 1:13 e 22:10. E não era nem para selar as palavras do livro, porque eram coisas que iriam acontecer já, diferentemente de Daniel 8:26, onde o Senhor, naquele contexto, disse para Daniel selar as palavras do livro, porque as aplicações do livro de Daniel eram para um futuro muito distante ainda. Abarcava desde a época de Daniel, 550 a.C., até a época em que o Império Romano iria estabelecer a igreja, iria estabelecer na época desse império. Então, a maior parte do livro de Apocalipse já se cumpriu. E o milênio que a gente vai estudar essa noite, ele já começou. E nós estamos na direção já da volta de Cristo, caminhando para a volta de Cristo. Faltam poucas coisas para o cumprimento dentro do livro de Apocalipse na questão dos dias atuais. Basicamente, a volta de Cristo e o juízo final. E lembra, o livro tem um contexto histórico. Alguma coisa que eu já relembrei um pouco para você, antes da gente começar a gravação, mas a besta é o Império Romano. Especialmente na época da redação de Apocalipse, está representado pelo imperador, especialmente Domiciano. Os cristãos eles estavam sendo perseguidos porque eles não estavam adorando o imperador. E aí o que o livro de Apocalipse está mostrando para os leitores originais? Que Deus iria julgar esses inimigos do povo de Deus dentro do tempo dele, Deus. Deus não perdeu o controle, aparentemente tinha perdido o controle. E a meretriz descrita no capítulo 17, que é Roma, a cidade que governava o mundo daquele tempo, e que estava embriagada com o sangue dos santos, ela também iria cair. E nós não podemos esquecer que os leitores originais do livro no primeiro século, eles puderam então compreender essa mensagem, justamente isso, dentro do seu contexto histórico em que eles estavam vivendo. A besta que cai no capítulo 19 era um personagem do tempo deles. Ainda que nós possamos fazer algumas aplicações práticas para os nossos tempos em quando somos oprimidos, e a mensagem de Apocalipse é muito viva para isso, nós não podemos esquecer que, em primeiro lugar, é alguma coisa que se aplicou a eles. E aí você lembra, capítulos 12 e 13, 13 inimigos do povo de Deus apresentado, dragão, besta e falso profeta, e eles estão caindo na ordem inversa, e aí nós temos, então, Apocalipse capítulo 20, nessa noite, onde a gente vai ler essa história sobre a vitória contra o dragão, contra o diabo. Está representado em duas etapas. Ele foi apresentado no capítulo 12. Diz que o dragão é o diabo, a antiga serpente Satanás, capítulo 12, versículo 9. E a primeira etapa da derrota dele, no contexto de Apocalipse, foi o aprisionamento dele por 1000 anos. Na mesma época em que a besta e o falso profeta foram derrotados, no Apocalipse capítulo 19, versículo 20. A segunda etapa da derrota de Satanás vem após esses 1000 anos, vai ser a derrota total dele. E ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, no capítulo 20, versículo 10. Ou seja, o que o livro de Apocalipse está nos mostrando? Que os cristãos iriam vencer não apenas no âmbito da história, com a queda do Império Romano e do imperador perseguidor, mas os cristãos iriam vencer também na dimensão espiritual da existência humana, na luta contra os principados e potestades e na luta contra Satanás, que estava por trás desse plano todo arquitetado para perseguir a igreja. Os irmãos iriam vencer, não no poder deles, mas eles iriam vencer o diabo pelo poder de Jesus. E depois, na parte final do livro, vai ser descrito, então, com mais detalhes, o destino celestial dos santos, seus últimos 2 capítulos, quando a gente estudar. Assim, meus queridos, o Apocalipse, capítulo 20, ele deve ser entendido como a descrição simbólica do que aconteceu e vai acontecer entre a queda da besta
e a destruição do diabo na segunda vinda de Jesus. Entre a queda da besta e a segunda vinda de Jesus, o que aconteceu com Satanás? E o que estava acontecendo com os santos naquela época? E que, em certo sentido, ainda acontece com aqueles que ainda hoje partem fiéis a Cristo nesse mundo. Então, o que ocorre no chamado milênio apresentado aqui é algo que ocorre dentro da nossa era cristã e não é alguma coisa para uma etapa posterior da história da era cristã. Nós estamos vivendo entre esse primeiro aprisionamento de Satanás e a segunda vinda de Jesus, onde ele vai destruir completamente Satanás. E nessa época, ele está aprisionado, ele está limitado e depois ele vai ser destruído. E nessa mesma época, no poder do Senhor, nós estamos vencendo. É o que o capítulo 20 vai nos evidenciar, e eu creio que era importante a gente fazer esse pano de fundo todo antes de entrar nos detalhes para que você se aperceba da mensagem mais geral. Mas capítulo 20, versículos 1 a 13, eu vou explicar esse texto aqui. O que João vê agora? Descer do céu um anjo. E aí ele tem na mão a chave do abismo. E ele tem uma grande corrente. Ele segura o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e prende ele por 1000 anos. Ele lança ele no abismo, fecha, pôs selo sobre ele para que ele não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. E depois disso, então, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E essa última parte do versículo 13, ela é ampliada depois dos versículos 7 até o versículo 10. Nota, de novo, o texto é simbólico. E ele está tratando da limitação do último inimigo do povo de Deus. A gente não pode pensar nesse texto de maneira literal, porque corrente nenhuma poderia prender um demônio. A linguagem está sendo simbólica. Lógico, tem um significado por trás, mas é expressa em linguagem simbólica. Se a gente pegar a época do ministério de Jesus na Terra, o diabo já estava sendo limitado pela obra de Cristo. Você lembra que desde o Velho Testamento, o diabo age na terra dentro dos limites em que Deus permite a ação dele. Deus é o soberano. Assim, Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2, as ações de Satanás na vida de Jó só aconteceram por permissão do Senhor. Dentro do ministério de Jesus, nós tivemos a permissão para que os demônios, por exemplo, tomassem conta do corpo de pessoas. Isso acontecia com pessoas inocentes, que não estavam buscando essa ideia de possessão demoníaca. E isso estava acontecendo no palco da história, porque Jesus estava aqui entre nós. E uma batalha que antes acontecia espiritualmente por trás dos bastidores, agora estava acontecendo aos olhos de todos na história. E quando então o demônio tomava conta do corpo de alguém e Jesus, com seu poder, vinha e expulsava o demônio, ficava evidente para todos que o reino de Deus estava sendo estabelecido na terra, estava para ser logo estabelecido, porque o rei estava aqui. Olha comigo Marcos capítulo 3, versículo 27. Eu tenho que trabalhar alguns conceitos para que a gente chegue ao entendimento de algumas coisas ali no capítulo 20, ok? Marcos capítulo 3, versículo 27, nesse contexto, Jesus tinha expulsado o demônio de alguém, e aí não tinha mais como negar que Jesus fazia milagres assim, e aí então os fariseus e os líderes religiosos, como não tinham mais como negar o poder de Jesus, atribuíram o poder dele ao poder, assim, à ação de Beelzebul. E aí Jesus, através de parábolas, responde eles. Reino dividido não subsiste. Casa dividida não subsiste. Nação dividida não subsiste. A questão não é Jesus como Beelzebul lutando contra os demônios. A questão era Jesus como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Estava batalhando contra as trevas. E aí, Marcos capítulo 3, versículo 27, Jesus disse que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. O homem valente aqui é Satanás. Os bens que estavam de posse de Satanás eram as almas dos homens. E Satanás conseguiu o domínio das almas dos homens por meio de induzi-los ao pecado. Na medida em que os homens pecam, eles se separam de Deus, eles ficam cativos ao reino das trevas.
Jesus veio aqui para que ele pudesse amarrar o valente, amarrar Satanás. E amarrando Satanás, tomar as almas que estavam sob o domínio dele nas trevas, transportando-as para o seu reino. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O que Jesus estava provando no palco da história aos olhos de todos, ele fez definitivamente na cruz. E aí você tem Colossenses capítulo 2, versículo 15, que nos informa então que na cruz Jesus expôs os principados e as potestades ao desprezo. E com o sangue de Jesus derramado na cruz, nós temos os pecados perdoados e nós temos então esse transporte do reino das trevas, Colossenses 1:13, para o reino do Senhor. E daí, Apocalipse 12, Satanás perdeu toda a base de acusação. Quando ele tenta nos acusar diante de Deus, e o papel dele é acusar, e ele diz: o Josué é meu. E Deus, depois da cruz de Cristo, pergunta: com qual base? Ele diz: porque o Josué tem pecado. Está aqui a lista extensa dele. Deus disse: olha, na minha lista não tem nada, porque o sangue do meu filho perdoou completamente o Josué. O que aconteceu em Apocalipse capítulo 12, então, foi Satanás expulso do céu, por causa da vitória de Cristo na cruz, depois da sua ressurreição e exaltação e entrada no céu, inclusive. Aí então Satanás foi expulso do céu, e o que ele fez a partir de Apocalipse capítulo 12, versículo 17, foi se colocar em pé na praia para que ele pudesse então chamar os aliados dele, na época, Império Romano, representado pelo seu imperador perseguidor, a falsa adoração, que começou a ser sustentada e propagada, e quem então não adorasse o imperador era morto. E aí então, o que está acontecendo agora em Apocalipse capítulo 20 é que Satanás, que no primeiro século teve esse poder para enganar as nações, para que então pudesse ser levantado um grande levante de perseguição contra a igreja, agora, Apocalipse capítulo 20 está sendo simbolicamente preso por um longo tempo, 1000 anos, que representa a época então em que começou essa limitação, até então a volta de Jesus. E é isso que esse texto está dizendo. Então vi descer do céu um anjo, ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segura o dragão, uma antiga serpente, que é o diabo Satanás, prende ele por 1000 anos, lança ele no abismo, fecha, põe sobre ele para que ele não mais engane as nações, até que se completem esses 1000 anos, e depois disso, então, ele acaba sendo solto. O que a gente pode empreender e dizer desse texto? Que o diabo está agora. A partir desse texto, nós podemos entender. O diabo está agora com o poder dele de enganar as nações, como ele fez no primeiro século, limitado por um tempo longo e indeterminado. Os 1000 anos não são literais. Os 1000 anos são simbólicos, significam um tempão. O diabo ainda tem algum poder? Tem, mas atualmente está limitado. Após o longo tempo da era cristã, 1000 anos simbolicamente, o diabo, entre aspas, vai ter o poder que ele tinha antes, mas por pouco tempo. Depois eu vou explicar isso para vocês. E o propósito dele, quando ele for solto por pouco tempo, vai ser de tentar oprimir o povo de Deus de novo, enganando todas as nações. Capítulo 20, versículo 8, depois a gente vai ver isso. Ok, Josué. Enquanto o diabo é preso e tem o seu poder limitado, em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Do outro lado, o livro precisa responder à questão dos mártires que estavam morrendo. O livro tem que ser uma resposta para eles também, não só na questão da derrota dos inimigos, as bestas, Babilônia e Satanás, mas o texto precisa responder também à ideia da vitória, do galardão desses fiéis que estavam dando a vida por Jesus. E os versículos 4 a 6, então, se propõem a responder isso. Vi também tronos, ele diz, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a imagem dela, e não receberam a marca na fronte e na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, são sacerdotes de Deus e reinarão com ele os 1000 anos. Então,
Os fiéis que morreram, eles são vistos agora no versículo 4 em tronos de juízes. Você lembra quando a gente estudou as cartas, os vencedores das igrejas que estavam morrendo fiéis ao Senhor? Por exemplo, Apocalipse 2. Olha comigo Apocalipse 2, no versículo 26. Essa foi a promessa para os vencedores na igreja, então, de Tiatira. Apocalipse 2, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. É a mesma promessa para Jesus como Messias em Salmo capítulo 2, versículo 9. Jesus, ele tem o poder dado por Deus de se assentar no seu trono para julgar, e os santos, o que é que eles fazem? Julgam com Jesus todas as coisas, inclusive os anjos. Você lembra de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3? Olha comigo o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 6, 2 e 3. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar, inclusive, os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então, aqueles santos, também Apocalipse 3, 21, eles se assentam no trono de Cristo para reinar com ele. Assim como Jesus recebeu a autoridade do Pai e se assentou no trono dele, Jesus nos permite se assentarem no trono também. Então, talvez aqui em Apocalipse capítulo 20, no versículo 3, desculpa, 4, já esteja sendo feita alguma menção sobre o juízo final de Deus que vai ser apresentado depois no capítulo 20, versículos 11 a 15. A ideia é que os fiéis também vão julgar os incrédulos naquela ocasião do juízo final. Mas especialmente, ainda falando sobre esses versículo 4, esses juízes que assentaram em tronos, são os vitoriosos que morreram em Cristo e que agora estão na posição de julgar com Cristo todas as coisas. Segunda parte do versículo 4 coloca outros aspectos sobre esse mesmo grupo de pessoas. Ele viu ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Bem por causa da palavra de Deus, todos quantos não adoraram a besta, nem adoraram a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. A ideia, durante os 1000 anos em que Satanás é aprisionado, nessa derrota dele de 2 etapas, na época desses 1000 anos em que ele está, então, aprisionado e limitado, esses fiéis a Deus que morreram decapitados no primeiro século, e a resposta primeiro é para eles estão vitoriosos. Olha as características deles. São almas, como em Apocalipse 6, 9, quer dizer, tinham morrido e estavam agora na presença de Deus. E aí, então, eles tinham sido decapitados, diz o texto para a gente, são aqueles mártires do primeiro século, os fiéis e vencedores do contexto do livro de Apocalipse. Eles não tinham adorado a besta, não tinham adorado a imagem da besta, não tinham recebido a marca da besta, e aí eles tinham vivido e reinado com Cristo durante esses 1000 anos. E enquanto Satanás é aprisionado, esses mártires recebem a vitória plena e a vitória total. Reviveram para que pudessem então reinar com Cristo durante esses 1000 anos. E essa, diz o apóstolo João, bem no final do versículo 5, essa é a primeira ressurreição. Uma ressurreição simbólica, no sentido de uma promessa que o livro de Apocalipse está fazendo. Morre com Cristo, não tem nenhum problema. Está indo para a presença imediata de Cristo, numa vitória plena. Não é a ressurreição geral, final, dos corpos, quando Cristo voltar, para que então aconteça o juízo final e estejamos para sempre com o Senhor, mas é uma ressurreição espiritual, simbólica, no sentido de que morreu, vai para a presença imediata do Senhor, e essa é a promessa para esses decapitados aqui. Os outros mortos,
versículo 5, primeira parte, que não eram cristãos, eles não iriam participar dessa vitória, que é a chamada primeira ressurreição da segunda parte do versículo 5. Eles vão aparecer depois no juízo final, no capítulo 20, versículos 11 a 15, para serem então condenados. E aí o versículo 6 explica essa primeira ressurreição. Aqueles que dela participam são bem-aventurados e são santos. Aqueles que dela participam não vão ser condenados na segunda morte. E a segunda morte se refere ao lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Depois, 20:14, segunda parte, 20:15, vai explicar o que é a segunda morte. E ele diz ainda no versículo 6 que aqueles que dela participam são sacerdotes e estão reinando. Eles já reinavam com Cristo na terra. Lembra de Apocalipse 1, 5 e 6, que Cristo, através do sangue dele, nos constituiu reino e sacerdotes. E Apocalipse 5, 9 e 10, estamos reinando com ele na terra. Mas os mártires, ao morrerem, não perdem a ideia de reinar com Cristo. Pelo contrário, eles são ressurretos, vão para a presença imediata de Cristo e ficam nessa posição privilegiada diante do Senhor, reinando com ele, sendo sacerdotes com ele também. Assim, a primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20, desse contexto, é o privilégio dos mártires, de estar imediatamente com Cristo após a morte dele. Não é uma novidade. Lembra o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 1, 21? Ele disse lá num contexto em que existia o perigo dele ser decapitado pelo imperador Nero. Ele disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o morrer seria lucro? Ele diz 1:23 de Filipenses, porque seria partir e estar com Cristo de uma maneira mais íntima, ele diz de uma maneira incomparavelmente melhor. Então, a ideia do livro de Apocalipse como uma resposta para a igreja no primeiro século, para aqueles que estavam sendo martirizados e que tinham então o perigo de serem martirizados, eles não foram derrotados pelos perseguidores, mas eles estavam sendo colocados em tronos e estavam reinando com Deus e com Cristo por todo o tempo em que o diabo fica preso, limitado e derrotado. Assim, meus queridos, a gente tem aqui os inimigos no primeiro século tentando matar os discípulos de Jesus. Mas quando eles estavam fazendo isso, eles estavam somente fazendo com que os irmãos ressuscitassem com Cristo como reis na primeira ressurreição. E depois de terem sofrido por um pouco, eles iriam reinar para sempre. Essa é a mensagem por trás do milênio. Os discípulos de Jesus são mais que vencedores, porque, mesmo mortos, eles ressuscitam, vivem e reinam com o Senhor. Até na igreja pós-apostólica, no segundo século, havia assim uma forte crença que os mártires que morriam pela fé, eles obtinham um privilégio maior de intimidade com Deus e com Cristo no além. E por causa disso, muitos cristãos do primeiro século literalmente procuravam o martírio, desejando o privilégio de partir e estar imediatamente com o Senhor. De onde é que eles tiraram essa ideia de que os mártires têm algum privilégio no além? Provavelmente desse texto de Apocalipse, capítulo 20, nos versículos 4 a 6. Eu não quero dizer que a interpretação e a aplicação da mensagem que eles fizeram estava certa, porque ninguém deve procurar o martírio, mas eu só estou citando isso para mostrar que numa época muito próxima à redação de Apocalipse, no segundo século, os cristãos entenderam essa promessa como algo que dizia respeito a uma promessa muito especial para os mártires que estavam morrendo por causa da fé. Agora, nota comigo uma coisa, antes de eu fechar aqui, porque eu falei muita coisa, eu precisava concatenar todas as ideias, para que, enfim, a gente ficasse com todo o fio de pensamento ligado. Nota que as almas dos mortos por causa de Cristo aqui, capítulo 20, versículo 4, eles estão em tronos celestiais e não na terra. O milênio não é alguma coisa que acontece na terra, porque são as almas dos decapitados que estavam assentados em tronos, reinando com Cristo. Não tem nada em Apocalipse 20 que se passa na terra. Não se menciona nenhum reino na terra, não se fala desse texto de intervenção nos poderes políticos desse mundo. O que o milênio é nesse contexto? É a vitória espiritual dos mártires, de âmbito espiritual, que não tem nenhuma referência terrestre. Em suma, o que a visão está mostrando? Apesar de mortos,
Os integrantes do povo de Deus estão vivos e vitoriosos com o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, depois de falar tanta coisa, você fica à vontade aí para expressar seus pensamentos e suas ideias. Papito e depois Giovanni estão já com a mão erguida. João, esse princípio do número 1000, por exemplo, que tu usou aí, né, já era bem conhecido lá pelos irmãos do Velho Testamento, quando Jetro conversou com Moisés. Moisés estava lá assoberbado, ele mandou ele escolher chefe de 10, chefe de 100 e chefe de 1000, dando a ideia de que cada um tinha capacidade para coordenar determinado número de pessoas, o que fazia com que aquele grupo ficasse completo, seja 10, 100 ou 1000. Outra coisa, esse número 1000 dá para fazer uma comparação com o que Jesus disse sobre o perdão. Ele mandou perdoar 70 vezes 7. Ou seja, ele não está dizendo para perdoar 490 vezes, né? É um sentido figurado. O 1000 aqui, no caso, é a mesma coisa. Ele não tem um sentido literal. E outra coisa que talvez ajude a gente, porque talvez alguém já tenha ouvido falar de que essa primeira ressurreição seria o batismo, mas me pareceu, pela tua explicação aí, que dentro do contexto do livro não se aplicaria essa primeira ressurreição. Uhum. Certo? Então, Obrigado, João. isso mesmo, o número 1000 não é um número literal. Ele representa um longo tempo e um indeterminado tempo até a volta de Jesus. Salmo 94, e o apóstolo Pedro citou depois, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para o Senhor. Não está dizendo literalmente, está dizendo que para o Senhor, assim, 1000 anos representam um longo tempo, né? E em determinado tempo ele se utiliza dessa ideia. E realmente, segundo a ressurreição, primeira ressurreição para mim não combina com o batismo, porque nós não temos nenhuma referência ao batismo dentro do livro de Apocalipse. O que ele está dizendo aqui, versículo 4, é que ele viu tronos, estavam assentados esses decapitados por causa do testemunho de Jesus, que recusaram a adoração à besta, não receberam a marca na fronte e na mão, e reviveram para reinar com Cristo durante esses 1000 anos, enquanto Satanás está aprisionado. Quer dizer, até a volta de Jesus. Aí, versículo 5 tem só um parênteses explicativo, que o restante dos mortos não, mas ele está dizendo: esta é a primeira ressurreição. Esta qual? Quando aqueles mártires que estavam morrendo por Cristo estavam partindo para a presença imediata dele. E é a resposta, então, ao clamor deles de Apocalipse 6, 9 a 11. Depois eu vou fazer algumas relações de Apocalipse 6, 9 a 11 com esse texto aqui, que vai ficar mais fácil para a gente entender isso. Bueno, mas eu respeito quem queira dizer que o batismo é a primeira ressurreição, porque o apóstolo Paulo fala em batismo em termos de ressurreição em Romanos 6. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem que interpretar cada expressão dentro do seu contexto, do seu livro. E não tem nenhuma referência a batismo aqui nesse texto, mas ele está dizendo textualmente, eles, final do versículo 4, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Final do versículo 5, esta é a primeira ressurreição. E bem-aventurado e santo é aquele que tem parte nessa primeira ressurreição. Ele não vai participar da segunda morte, porque afinal de contas ele partiu para a presença imediata de Cristo e eles estão reinando agora durante esses 1000 anos, esse longo tempo até a volta de Cristo. Eles estão vitoriosos. E o diabo que os perseguiu está derrotado, está amarrado, está limitado. E o diabo que está sendo derrotado em duas etapas, nesses 1000 anos está aprisionado, com limitação para perseguição, para enganar as nações. Na volta de Cristo, ele é derrotado definitivamente. Bueno? Giovanni, querido. Deixa eu ver se eu compreendi bem a tua explicação, João. Então, aqui, os 1000 anos, simbolicamente, os 1000 anos, João viu o anjo prender Satanás para que ele não engane as nações. Uhum, Depois será necessário que o dragão seja solto por um pouco de tempo. Então, eu vou te uhum, perguntar e tu responde depois do 7 em diante. Por que tá. que vai ser necessário que o dragão seja solto por um pouco de tempo? Aí do 7 em Uhum, diante tu me responde, por gentileza. tá. E outra Isso. pergunta ali, esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição, ou seja, todos aqueles que morreram foram mártires diante da perseguição da besta do Império Romano pelo dragão, né?
seguindo a ordem Uhum. do dragão. Então, todos esses que morreram pela perseguição do Império Romano, esses tiveram a primeira ressurreição. O restante dos mortos, ou seja, aqueles que morreram, não voltaram a viver, não vão voltar até a volta de Cristo, pois ele está dando aqui falando, é uma carta para aqueles mártires que foram perseguidos pela palavra, pelo Império Romano. Não sei se esse meu raciocínio está correto. Então, esse é o meu entendimento. Prender o dragão por um pouco de tempo, para não enganar as nações. Depois vai ser necessário que ele seja solto por um período curto de tempo. Essa é a minha pergunta, o porquê, talvez tu vai responder do 7 em diante. Aí ele vai Uhum. ser solto e vai tentar enganar as nações. E vai ter o juízo final na volta de Cristo. Nós estamos hoje, simbolicamente, no Uhum. tempo dos 1000 anos. Sim. E os mártires que morreram na perseguição do Império Romano, aí eu não sei se é simbólico ou literal, pode ser literal, porque ele fala que o restante dos mortos não voltou a viver. Então, eu entendo até então, até que tu explica o contrário, que todos esses mártires que morreram pelo Império Romano, esses foi a primeira ressurreição. João viu lá, eles estão reinando com Cristo lá nos céus. Só esses, os restantes dos mortos não, estão aguardando a vinda de Cristo, mas esses, porque a vontade do Pai, estão reinando com Cristo. Agora, a parte literal para mim, ou pode ser simbólica, se tu me explicar diferente. Uhum. Então, a linguagem ela é apresentada de maneira simbólica, mas ela tem significado por trás. Quando a gente leu sobre 7 estrelas e 7 anjos, Apocalipse 1:20, depois de apresentar o símbolo, explicou o que era. E o que é que nós temos aqui? É uma resposta para essa igreja severamente perseguida e oprimida que está morrendo pelo nome de Jesus. Eles estão perguntando lá no capítulo 6, versículos 9 a 11, até quando isso iria acontecer sem que o Senhor vingasse o sangue deles que estava sendo derramado lá na terra. O Senhor disse: aguarda um pouco, tu pega aqui vestiduras brancas, eu já vou julgar. E o livro de Apocalipse começa a responder a eles essa questão toda. Mas mesmo em Apocalipse 7, 1 a 8, nós tivemos 144 mil selados que representavam a igreja que estava militando aqui na terra ainda. Eles estavam selados porque eles representavam aqueles que não estavam adorando a besta e faziam parte do povo do Senhor. O Senhor conhece os seus. Mas Apocalipse 7, 9 a 17, aqueles que eram dentre os selados, que estavam morrendo perseguidos, já foi apresentado eles ressurretos lá em Apocalipse 7, 9 a 17. Eles vieram da grande tribulação e estavam diante do Senhor confortados. Depois, Apocalipse 11 apresentou uma figura semelhante. Olha comigo Apocalipse capítulo 11, por gentileza, gente, só para relembrar. Alguns textos se repetem, as mensagens com símbolos diferentes. Em Apocalipse 11, nós tivemos, lembra, a partir do versículo 3, duas testemunhas. E essas duas testemunhas, elas iriam profetizar por 1260 dias, que era metade de 7 anos, quer dizer, 3 anos e meio, um período curto de perseguição e de proclamação. E versículo 4 são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Candeeiro, dentro do livro de Apocalipse, representa a igreja. E a igreja sempre foi enviada de dois em dois para pregar. E então eles começam a pregar, mas capítulo 11, versículo 7, quando eles completam a etapa deles de testemunho, a besta surge do abismo, peleja contra eles, vence e mata. Representa a igreja, os cristãos morrendo, através dessa história que ele está contando, e o mundo todo acaba comemorando os adoradores da besta, porque eles acabavam perturbando com a pregação deles do evangelho. Mas aí então, capítulo 11, versículo 11 e 12, depois dos 3 dias e meio que eles ficaram estirados na praça e o mundo comemorando, não deram nenhuma sepultura digna para eles, eles acabaram então tendo um espírito de vida enviado da parte de Deus que neles penetrou. Eles se ergueram sobre os pés e aqueles que os viram, sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz: venham para cá para o céu, venham para aqui. E eles subiram para o céu numa nuvem, quer dizer, morrem, mas ressuscita e vai imediatamente para a presença do Senhor. Não é uma ressurreição aquela final, de João 5, 28 e 29, mas é a ideia de que a alma vai de maneira especial para a presença de Cristo, como Paulo falou em Filipenses 1, 23. E essa mesma ideia que foi apresentada no capítulo 7, no capítulo 11, com diferentes símbolos, está sendo apresentado no capítulo 20 de novo.
Satanás agora é aprisionado, porque os inimigos estão caindo, ele é aprisionado. E o que está acontecendo com os mártires? De novo, a ideia, não se preocupem. Está sendo decapitado, está vindo para a presença imediata do Senhor, está revivendo para reinar com ele durante esses 1000 anos em que Satanás está aprisionado. E essa é a primeira ressurreição, uma ressurreição simbólica, não uma literal que vai acontecer. A ideia é de morrer e ir para a presença imediata do Senhor. Agora, se eram só os mártires, é que o livro se propõe a responder especialmente para os mártires, que a opressão é muito grande para eles. Agora, se é só para eles, será que um cristão do primeiro século que morreu fiel ao Senhor sem ter morrido por causa de Cristo, mas morreu por doença, não iria para a presença imediata do Senhor também? Eu creio que não. Eu creio que vai. E eu creio que hoje também, pós-morte de Cristo, nós temos essa promessa de ir para a presença imediata do Senhor. Talvez sem nem passar pelo Hades. Talvez. E aí tem uma controvérsia sobre isso. Alguns irmãos vão dizer que aquele ensino de Jesus sobre o Hades, em Lucas 16, é válido ainda hoje no sentido de morreu, vai para o Hades. Vai para o seio de Abraão, fica ao lado de Abraão quem morre no Senhor, e vai para o Tártaro, que é o local de sofrimento para onde o rico foi, e ali já é uma antevisão do juízo final, que já tem parte de prazer com o Senhor e parte de sofrimento do lado do Tártaro. E aí Jesus volta, ressuscita todo mundo do Hades, e quem estava no Tártaro vai para o inferno eterno, e quem estava no lado do paraíso, que representa o seio de Abraão, vai para o céu eterno. Então, essa é a teologia básica que a gente tem no Novo Testamento. Mas outros irmãos vão dizer, com base no que Paulo falou em Filipenses 1, 21 a 23, e com base no que a gente está lendo em Apocalipse capítulo 20, que pós-morte de Cristo, quem morre no Senhor não passa nem pelo lado do paraíso no seio de Abraão, já vai para a presença imediata do Senhor, por causa do privilégio, dos benefícios da cruz de Cristo. Pós-cruz de Cristo, então, e a história ou parábola do rico do Lázaro está antes da cruz. Mas depois da cruz de Cristo, a vitória é tão grande que morre em Cristo e já vai para a presença imediata dele. Os restantes dos mortos aqui, que não reviveram para reinar com Cristo, na minha visão, são os mortos que estavam morrendo fora de Jesus. Esses não vão para a presença imediata do Senhor. Esses ficam aguardando o juízo final e eles vão, capítulo 20, versículos 11 a 15, aparecer lá, na cena do juízo final. Ok? Agora eu compreendi. A diferença do restante dos mortos. Não tinha falado Uhum. dessa parte. Lembra Jô, ali no então, capítulo, lembra, mas lembra, estamos hoje, lembra no capítulo estamos 19, hoje nos versículo 1000 anos, 21? né, simbolicamente. Sim, sim. Lembra 19 e 21, a aula passada? A besta e o falso profeta foram aprisionados e jogados lá no lago de fogo que arde com enxofre. E aí, versículo 21, os restantes foram mortos. Que restantes? Aqueles que as bestas tinham arrebanhado dos reis da terra e das nações para batalharem contra Jesus. E aí morreram e as aves do céu vieram e comeram. Então, eles não vão para a presença imediata de Cristo. Eles ficam aguardando o juízo final. Beleza? Acho que agora fechou. Então tá. Isso aí. Ué, Edson, amado, com você a palavra. o Giovanni perguntou boa parte da questão, inclusive para separar e clarear bem as coisas. Nós estamos vivendo o período dos 1000 anos, simbolicamente. E você comentou Sim. que tudo está sendo vivido espiritualmente. Quer dizer, a questão é a seguinte: quando o Satanás, o diabo, o dragão, foi jogado, aprisionado, lá em 21, diz que os grandes capangas de Satanás, como, né, foram jogados juntos também. E quando ele foi aprisionado, a gente para entender que os poderes de Satanás foram limitados somente. Uhum. Não é isso? Uhum. Pois É é. isso. Isso. E o Se eu, se poder. eu, eu Desculpa, posso vai lá, Edson. trazer, Claro. hã? Uhum. Não, Eu vai lá. posso trazer, eu posso trazer isso para uma realidade nossa aqui, no nosso mundo que nós estamos vivendo, porque assim, os grandes capangas foram aprisionados juntos, mas nós temos outros soltos que estão vivendo, vamos dizer, aqui no nosso mundo atualmente, só para entender, me perdoe minha simplicidade, Uhum. para a gente entender isso. Tudo tranquilo. Quer dizer, Uhum. o que acontece conosco hoje, a gente tem Satanás com os poderes limitados, vamos dizer assim, certo? Uhum. Mas Sim. a coisa poderia ser muito pior se não fosse limitado,
E sendo limitado, a gente tem hoje um convívio de outros capangas de Satanás no nosso meio. É isso? A gente entende isso assim? Então, deixa eu tentar explicar, eu vou pegar contexto desde o Velho Testamento. Sempre que no Velho Testamento Deus estabeleceu o reino dele, esse reino dele, do Messias, foi contestado pelas nações. Pega Salmo capítulo 2, naquele salmo messiânico, o salmista, que é Davi, está impressionado. A pergunta dele é: por que se enfurecem as nações e os povos estão imaginando coisas vãs? Eles estão se amotinando para contestarem o reino de Deus e do Messias que ele colocou no trono. O que que Deus estava fazendo no céu? Rindo do absurdo e da futilidade daquele movimento todo. E aí Deus, no tempo dele, nem levantou do trono, falou. E a fala do Senhor foi decisiva naquele salmo. E aí ele estabeleceu o seu decreto. Ele disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E Jesus aparece com uma vara de ferro, regendo as nações e as despedaçando como vaso de barro. E aí a advertência no versículo 10 do Salmo 2 é: juízes da terra, se deixem advertir. Beijem o filho, quer dizer, entrem em comunhão com o filho, desistam dessa rebelião antes que ele se irrite. E em se irritando, ele destrói as nações, e aí o salmo termina com: bem-aventurados que se refugiam nele. A gente estudou a época de Ezequiel. Em Ezequiel 36 e 37, o povo está no cativeiro. Deus os traz de volta do cativeiro, mas não só os traz de volta do cativeiro, ele já está apontando para a época em que vai ser estabelecido o reinado do Messias. E aí então Deus estabelece o reinado do Messias, 36, 37, e aí 38 e 39, Gog e Magog, que representam as nações inimigas, contestam o reino no 38. No 39, Deus destrói com Gog e Magog, e Ezequiel 40 a 48, o reino dele é estabelecido. As nações inutilmente se levantaram contra o reino do Senhor. A época de Jesus, o reino do Messias foi estabelecido literalmente, igreja estabelecida. E Atos 2, Atos 3, pregação, conversões, Atos 4. As nações começam a se levantar contra o reino estabelecido do Messias, representado pelo Sinédrio, prendem Pedro e João. E quando Pedro e João procuram a igreja, eles compartilham o problema e eles oram a Deus dizendo: soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que já antecipou pelo salmista Davi: porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Eles estão fazendo tudo que a tua mão já predeterminou que eles iriam fazer. Agora considera as ameaças deles, lide com eles, e quanto a nós, nos capacita a viver à altura do desafio. Fazemos parte do teu reino, a gente quer proclamar o teu reino. O local tremeu, eles continuaram propagando, e por todo o livro de Atos propagando. Por trás de tudo isso, logicamente, Satanás tentando sempre, através das nações, contestar o reino do Senhor e do seu Messias. Chega mais final do primeiro século, a ideia de Apocalipse capítulo 12, Satanás teve seu poder limitado, em primeiro lugar, já pelo fato de não poder mais nos acusar diante do Senhor. Perdeu, porque agora, através do sangue de Jesus, estamos em Cristo, ele não tem mais base para acusar. Irado com isso, ele desceu à terra com grande furor e ele conseguiu seduzir as nações e um império inteiro, para que ele pudesse, então, perseguir a igreja e destruir com o povo de Deus. A ideia de Satanás é destruir com Deus, com o reino de Deus e com o povo dele sempre. Então, ele conseguiu movimentar um império todo para perseguir a igreja. Mas agora chega a capítulo 20, a resposta é: ele não vai ser só limitado no sentido de acusar o meu povo. Vai ser limitado também no poder dele de seduzir as nações, e nesse sentido ele está aprisionado. Nota capítulo 20, versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Então, eu creio que, por causa desse texto, até a volta de Cristo, não é algo que ele vá conseguir fazer mais como fez na época. Seduzir nações e impérios inteiros para contestar o reino do Senhor. Ele foi limitado nesse sentido. Tem perseguição aqui e acolá? Tem, mas está limitado agora. Com essa expansão mundial, não mais. É a minha visão, Edson. Amém. Obrigado.
Jô, Bueno. Opa, esta é a primeira Gahariama. ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Se tem a primeira, e tu diz que a primeira, e eu botei aqui, é dos martirizados, qual é a segunda ressurreição? Então, essa primeira ressurreição, ele se utiliza desse termo para que a gente possa entender. Essa ressurreição não é a ressurreição única, aquela dos corpos no dia da volta de Jesus. Aqui é uma ressurreição simbólica das almas. É uma forma de dizer morre, mas vai para a presença imediata do Senhor. É uma ressurreição das almas somente, dos espíritos que vão para a presença do Senhor, sem os corpos. Por ocasião da Tem uma ressurreição na segunda? volta. A gente não precisa chamar de segunda, porque ele está tratando aqui de uma maneira simbólica, para que a gente entenda, né? É uma primeira ressurreição simbólica, é uma forma dele conseguir comunicar que não, assim, os mártires têm o privilégio de morrer e já ir para a presença imediata do Senhor. É isso que significa. Tranquilo. Então, Agora, na volta de Jesus, a primeira ressurreição é quando o Marte simbolicamente vai direto para o Senhor. Morreu os Martes, primeira. Se só a essa é alma a ou o espírito. primeira, deve ter uma outra, ou não? É que assim, ele está tratando o termo Fica claro de uma que maneira é uma simbólica. ressurreição, né? Uma ressurreição Oi? só. É uma É, ressurreição é uma única. ressurreição só, final, aquela de João 5, 28 e 29. Mas para que os irmãos pudessem entender a ideia de morre, vai para a presença imediata do Senhor, ele usa o termo simbolicamente primeira ressurreição. Tá, simbólico, Ok? então. O termo Aham. é simbólico, não é O literal, não é termo a é primeira, simbólico simbólico. para comunicar, nota que são almas diante do Senhor. Por ocasião Não da ressurreição só final, ressurreição o que que simbólica, vai como o termo também é acontecer? simbólico. É, por ocasião da ressurreição final, de João 5, 28 e 29, vamos ler o texto lá. Aí vai haver a ressurreição dos nossos corpos. Aí sim, aí é reintegrado tudo. Nosso corpo liga com o nosso espírito, ele transforma o nosso corpo em corpo espiritual e a gente vai estar no céu para sempre com o Senhor. João 5, 28 e 29, por favor. Termo simbólico. Jesus diz o seguinte: não vos maravilheis disto, né? Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Quem tiver feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Essa é a ressurreição do dia da volta de Jesus. Tu viu que tem uma contradição, João? Aqui Jesus fala que todos vão sair dos túmulos. Há pouco tempo estamos estudando e todos estão em direto para Deus. Há Uhum. uma coisa É, diferente. Eu vou explicar isso é, para um leigo, é, eu estou confuso, é, imagina um leigo. não, mas Giovanni, é tu no me disse sentido. que Jesus disse que sai do túmulo. Há pouco tu está me dizendo que quem morre vai direto para o céu, já vai direto com Uhum, Jesus. uhum. Então, quem vai sair do túmulo? Então, quando Eclesiastes já disse isso, quando a gente morre, o espírito volta para Deus que o deu. E aí então o Sim, corpo está lá, no túmulo. para a terra. Quando Jesus Pó, volta o volta, pó. quando Jesus volta, ele pega esse corpo e ressuscita e une ao espírito que está com ele. Então, esse corpo Então sou eu também. tá, então Vai há uma haver. união. O corpo Vai haver. Lembra transformado. que corpo sem espírito está morto. Agora, quando une o espírito e o corpo de novo, Tiago capítulo 2, ali existe vida. E essa vai ser a ressurreição literal, em que é reintegrado o nosso corpo com o nosso espírito. E aí, segundo diz 1 Coríntios 15, porque esse corpo humano não pode, assim, herdar o reino dos céus, ele transforma o nosso corpo para que tenhamos o corpo semelhante ao de Jesus, Filipenses 3, 20 e 21, e estejamos na glória. Por isso que aqui é uma ressurreição simbólica, no sentido de primeira ressurreição de morreu, vai para a presença imediata do Senhor. Mas não é aquela ressurreição final e única que vai acontecer lá. É uma maneira simbólica de dizer: parte e vai para o Senhor para reinar com Cristo durante esses 1000 anos. Bueno? Então, vamos olhar para Apocalipse capítulo 20, no versículo 7. Só queria deixar aí Oh, para contigo, a gente amado. poder ler depois. Quem quiser, lê 1 Tessalonicenses 4,16. Ele vai explicar, certo? De Uhum, 14 a 16, explica aí dessa isso. ressurreição.
Que essa é a ressurreição literal que vai acontecer. Exato, Esses de exato. João 5, 28 e 29, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16, 1 Coríntios 15, Filipenses Exato. 3, 21. Agora, essa daqui é uma maneira simbólica de dizer, o mártir que partiu, firme em Cristo e não se dobrou à adoração do imperador, ele é um vitorioso, porque ele parte para a presença imediata do Senhor com a sua alma. Está lá, diante do Senhor. Nota que ele viu aqui as almas dos decapitados. São as almas lá diante do Senhor. Não a nossa totalidade toda reintegrada, como vai ser no dia da volta do Senhor. A alma se liga ao corpo, a gente recebe um corpo celestial e vai para a eternidade. Bueno? É primeiro Tessalonicenses 14, o que ele falou? 4, 4, 13 a 16. 4, 4, 13 a 16. É até 18 para pegar todo o texto, mas é ali. E 1 Coríntios 15, 35 em diante, fala como é que vai ser o corpo celeste. Uhum. É, Uhum. é 8, E de é 8 a 16, é isso, seu José? 13, 13. Não, 1 Coríntios 13. 4. 1 Coríntios, desculpa, 1 Tessalonicenses 4, 13. 13 a 16. E aí, queridos, e Filipenses 3, 21 fala de uma maneira muito condensada em um versículo, né? Diz que nós aguardamos Jesus lá do céu como um Salvador, e quando ele chegar aqui, ele vai transformar o nosso corpo para que nós tenhamos um corpo semelhante ao que ele tem na glória dele agora, porque corpo terrestre não habita a eternidade. Certo? Talvez sejam conceitos novos para nós hoje, talvez seja difícil de encaixar, mas depois a gente vai pensando sobre essas coisas. Mas aí, 27. Se completaram os 1000 anos. Acabou aquele longo tempo indeterminado, um tempão, até a volta de Jesus. E aí, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E aí o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lado do fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, para mim, de novo, esse texto ele não é literal. Eu não creio que literalmente Satanás vai ser solto no fim. É uma ideia que comunica alguma coisa. Se Satanás fosse literalmente solto no fim por um pouco de tempo e começasse a seduzir as nações para uma perseguição mundial, nós teríamos sinal para a volta de Jesus. E ele disse em Mateus 24, 36 que não tem sinal para a volta dele. Nem ele sabe, nem os anjos. Então não tem sinais para a volta de Jesus. O que esse texto para mim está comunicando? Satanás é como um mau caráter que foi preso e ele fica por um longo tempo na prisão. O que se espera? Que a pessoa saia da prisão reformada, arrependida, com a vida transformada. Mas aí você solta o camarada da prisão, sei lá, ele foi preso por estupro e assassinato severo, ficou lá 40 anos na prisão. Aí você solta o camarada, ele volta a fazer a mesma coisa na primeira oportunidade que ele tem. Ele pega uma mulher, ele estupra e mata de novo. Sabe o que ele merece? Condenação total mesmo. Ele não merece nunca mais ser solto, ele merece ser condenado. E essa é, para mim, a ideia de 27 a 10. Satanás fica preso por 1000 anos. O que aconteceria se soltasse ele? Você solta Satanás, ele volta a fazer a mesma coisa. Ele é incorrigível. Ele não se arrepende. Se ele não se arrepende, ele merece condenação mesmo. Porque se soltar ele, o que ele vai fazer? Vai seduzir as nações de novo, vai perseguir o povo de Deus, etc, etc, etc. Então, já que ele é incorrigível, já que ele não se arrepende, capítulo 20, versículo 10, ele vai ser lançado na volta de Jesus, dentro do lago de fogo e enxofre, e aí vai ser atormentado lá pelos séculos dos séculos. Certo? É a minha visão Pergunta, do João. texto. Uhum. Aquela que ficou da anterior. Por que ele disse aqui é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo? Simbólico, literal. Por que dessa afirmação? Lembra que Apocalipse está trabalhando dramas através de quadros para que a gente pegue uma lição. É necessário que ele seja solto para mostrar
que ele é incorrigível e que ele merece condenação mesmo. Esse aprisionamento dele, esse castigo dele temporário, não muda ele. Então é necessário ele ser solto para mostrar que realmente ele é incorrigível e não se arrepende. E aí solta, no drama do livro, solta e ele mostra quem ele é. Lá está ele reunindo as nações de novo como ele fazia. Ele foi limitado. Agora é que ele é solto, ele faz a mesma coisa, então ele merece condenação mesmo. Agora, para mim, é só um drama que está apresentando a ideia, não é que literalmente isso vai acontecer. Vou orar bastante para compreender melhor, mais vezes, né? Porque está dizendo que ele foi preso, simbolicamente, para não ganhar nações. Mas é necessário que eu solte ele por um pouco tempo. Aí ele vai ser solto, ele vai tentar enganar as nações. Aí, novamente, ele tem juízo final. É, Pode ser um drama. Bom, os irmãos lá do primeiro século compreenderam, graças a Deus, né? sim, Então, sim, então tá bom. é, Era para eles, então, perfeito. é, sim. Bueno, eu respeito quem pensa diferente, ok? Quem quiser entender que literalmente ele vai ser solto, e aí vai ter um levante, que ele vai conseguir seduzir todas as nações para se levantar contra o reino que é a igreja de novo, ok? Mas para João, mim isso seria um sinal para a volta de Jesus, e não tem sinal. Jesus disse que não sabe aquele dia. Quando ele vier, ele vem como um ladrão e pronto. Definitivo. Para mim é só uma maneira de montar o drama do livro para dizer: Satanás é um camarada que tu aprisiona ele, espera-se que ele seja restaurado, mas você solta ele, ele não se restaura, ele é incorrigível. Então o que ele merece? 20 e 10. O inferno eterno depois desse período de 1000 anos e na volta de Jesus, então ele vai ser condenado. Lousada, pai, por favor. é bem provável, João, que diante daquilo que nós vivemos hoje, né? Vivemos olhando no contexto mundial e as indicações todas, né, em razão de tudo que acontece, do pecado e de tanto sofrimento, tanta dor, há quem possa entender dessa forma, de que Satanás, nesse sentido, estaria ainda exercendo alguma influência sobre os seres humanos, né? Não se sabe exatamente como isso poderia acontecer, né? Mas essa é a dedução de uma corrente, né? Que, como tu falou, tem um modo de ver, tem irmãos que entendem que por tudo que a gente está assistindo, não só em termos de Brasil, mas no mundo inteiro, da multiplicação de tantos pecados e tal, tenha uma influência de Satanás, as nações, as autoridades, enfim, não é? E causando todos esses danos. Mas realmente dentro do livro em si, da mensagem do Apocalipse, talvez não tenha espaço para isso, mas num contexto maior, há quem defenda isso, né? Então a gente tem que realmente pedir muita sabedoria para entender, para compreender, porque rechaçar totalmente a ação de Satanás no que está acontecendo hoje fica um pouco, para mim, pelo menos, que é difícil de descartar totalmente. Não que ele possa influenciar diretamente, que ele possa possuir alguém fisicamente, mas é aquela ideia que já se ensinou muito que o cachorro está amarrado, mas que quem entrar no terreno dele, não é, pode ser mordido, né? Então, talvez nesse sentido aí possa se explorar, sem contudo ter aquele cuidado para não desrespeitar o que João disse, né? Não podemos nem acrescentar nada daquilo que está escrito no livro e nem retirar nada. Então, é esse cuidado, esse equilíbrio para que a gente também não extrapole e, e tome conclusões que não estão escritas no livro do Apocalipse. Uhum. Obrigado. Muito bom. Então, nesse sentido, e o pai expôs a visão que algum grupo de irmãos respeitáveis tem, mas nesse sentido que ele colocou, a gente começa a olhar para o mundo e imagina que o que está acontecendo já é a soltura de Satanás, nós teríamos um sinal da brevidade da vinda de Cristo, porque ele vai ser solto por pouco tempo no fim.
E aí a gente começa a olhar para sinais que indicam volta de Jesus, e para mim, por causa do contexto de Mateus 24, eu não consigo ver isso. É por isso que eu acho que 27 até o 10 é uma maneira simbólica de dizer, se soltasse Satanás, sabe o que queria fazer? A mesma coisa, ele é incorrigível. Então ele merece já a condenação na volta de Jesus. De novo, como soltar alguém de uma penitenciária, fica 40 anos, ele sai na primeira oportunidade, ele mata de novo e ele estupra de novo, então merece condenação. Ok? Então, deixa eu só colocar mais duas Hein, Jô? coisas. Opa, Giovanni? Eu não tenho essa nenhuma definição, estou aprendendo. Mas esse Aham. pouco tempo, para Deus, um dia com 1000 anos. Se um dia com 1000 anos, imagina pouco tempo, pode ser mais de 1000 anos. Então, de qualquer forma, sendo pouco tempo, vai ser uma surpresa. Ninguém sabe quando vai vir. Pouco tempo pode ser 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos. Vai ser uma surpresa, 10 000 anos. Então, de qualquer forma, a vinda de Cristo será uma surpresa, não terá sinais, né? Sim, sim. Agora, considera comigo duas coisas finais que eu gostaria de mostrar para você. Lá em Apocalipse 6, 9 a 11, as almas estavam debaixo do altar, clamando a Deus. Em Apocalipse 21 a 6, as almas agora estão nos tronos. O livro de Apocalipse é uma resposta a esses mártires. O que eles estavam pedindo lá em 6, 9 a 11? Até quando o Senhor não vai fazer justiça? Agora, em Apocalipse 20, esses mártires estavam não pedindo justiça, mas estavam sentados junto com o Senhor para julgar. Lá em Apocalipse 6, 9 a 11, foi dito: repousem por um tempo. Apocalipse 20, agora eles estão reinando por 1000 anos com o Senhor. Em Apocalipse 6, 9 a 11, os inimigos estavam atuando livremente. Até quando o Senhor não vai fazer nada e vai ficar sendo derramado nosso sangue lá? Agora, em Apocalipse 21 a 6, a Babilônia já tinha caído, as bestas tinham caído e Satanás foi aprisionado, e o Senhor está respondendo, então, o clamor dos santos no primeiro século. Com respeito a Satanás, ele foi apresentado em Apocalipse 12, 9 a 18. E agora nós vimos aqui a derrota dele em duas etapas no Apocalipse capítulo 20. Lá em 12, 9, ele tinha sido expulso do céu aqui para a terra. E aí, aqui em Apocalipse 20, versículo 2, ele foi seguro e ele foi preso, jogado no abismo por 1000 anos. Depois, lá no capítulo 12, versículo 13, disse que ele se voltou para a terra com fúria para perseguir a igreja, porque pouco tempo lhe restava. Mas depois, em Apocalipse 20, versículo 3, diz que simbolicamente, depois da prisão, ele seria solto por um pouco de tempo. Em Apocalipse 12, 17 e 18, ele buscou nações aliadas. Mas em Apocalipse 20, versículo 3, depois do aprisionamento dele, agora ele não pode mais enganar as nações como ele enganava antes, dessa maneira geral e mundial, né? É a ideia do que a gente tem aí comparando o capítulo 12 e no capítulo 20. Então, tendo em visões, essas visões na nossa mente, o que a gente pode perceber? As grandezas das promessas que estavam vinculadas a essa primeira ressurreição e a esse milênio simbólico aí do Apocalipse capítulo 20. A lição: os mártires estão com Cristo, reinando, vitoriosos. Se nós estamos vivos, pertencemos ao Senhor. Se eles nos matam, não tem problema. Incomparavelmente melhor. Vamos para a presença do Senhor. E os inimigos, que estavam perseguindo e pareciam vitoriosos, agora eles estão destruídos, os inimigos visíveis, e o inimigo invisível, por hora, está limitado. E na volta de Cristo, ele vai ser destruído completamente. Essa é a mensagem de Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 até o versículo 10, meus queridos. Tranquilo? Muito Amém. obrigado, Jô, pelo estudo. Graças a Deus. Nos dá a liberdade de comentar, de tirar as dúvidas, dialogar. E só nós aprendemos assim, trocando ideias, conversando. Muito bom. Obrigado mesmo. E não sou Josué, dogmático, não sou Josué, dogmático quanto a como isso. eu Oi, Zulei. gostei desse capítulo, Que como bom, eu Zulei. gostei, achei interessante a profundeza dele, sabe? Os Uhum. versículos. Sim.
E queridos, o que eu ia colocar ali é que eu não sou dogmático quanto a isso. Talvez você estude com outro irmão em Cristo, igualmente, sim, bíblico, que ama o Senhor, e ele vai colocar alguns aspectos diferentes de mim que apareceram aqui. Talvez você tenha estudado com outros que disseram que a primeira ressurreição é o batismo. Tá tudo bem. Eu acho que não combina com o contexto. Mas quando você estudar com ele lá e vai fazer as argumentações para transparecer que seja isso, e talvez ele consiga argumentar e convencer biblicamente. Outros vão dizer, como o Giovanni fez a pergunta, que Satanás literalmente vai ser solto no fim desses 1000 anos, e aí Jesus vem e derrota ele definitivamente. E ele vai argumentar, e vai argumentar bem quanto a isso. E então, tá tudo tranquilo, porque são pequenas diferenças. O que a gente precisa entender é que dentro do texto de Apocalipse, nós somos amilenistas, quer dizer, nós não cremos em 1000 anos literais aqui na Terra, porque o texto não falou isso e o texto não se propõe a isso. O milênio aqui, ele é alguma coisa espiritual. Cristo já está reinando, inclusive nesse período de 1000 anos. Enquanto Cristo reina, Satanás está aprisionado e aqueles que morrem estão partindo para reinar com Cristo. O restante dos mortos estão aguardando o juízo final, estão partindo sem Cristo. E quando Cristo volta, a aula que vem, 20, 11 a 15, ele ressuscita a todos. Aqueles que estiverem com ele, vida eterna. Os que não estiverem no livro da vida, infelizmente, morte eterna, e serão também lançados no lago que arde com fogo e com enxofre. Tranquilo? No sentido João, de mas podemos afirmar, nós, entendido, né? Entendo que, por exemplo, da mesma sorte que os 1000 anos eles são simbólicos, a dedução, talvez a tua dedução, é no sentido de que, da mesma sorte, a soltura de Satanás seja nesse sentido, né? É por Então, é aí. uma maneira de E, comunicar que é, ele é incorrigível sim, e que ele porque merece ser outra condenado. interpretação ia tirar meio que fora do contexto, né? Para Entendeu? mim sim. Do Para livro, mim né? sim. Então, Para eu mim acho, sim. não, tenho certeza, para estudar qualquer livro da Bíblia, seja Apocalipse ou qualquer outro, sempre manter aquele cuidado, aquele padrão de que não se pode acrescentar nem retirar. Na dúvida, é melhor dizer, olha, não entendi, eu não sei, não compreendi, né? Vou procurar melhorar o meu entendimento, pedir sabedoria a Deus, mas tudo que a gente tem que evitar, porque o mundo religioso aí, especialmente no que diz respeito ao Apocalipse, fala muitas coisas completamente fora do contexto, exatamente porque eles não têm respeito a esse princípio, não é? E aí o livro de Apocalipse ou qualquer um cria todo tipo de possibilidade, né? Quando nós passamos a interpretar a Bíblia, isso aconteceu muito no Velho Testamento, que Jeremias e todos os outros profetas fizeram críticas severas. Deus mandou que eles dissessem que os profetas que estavam dizendo que falavam em nome de Deus não estavam falando no nome de Deus, né? Eles diziam que haveria paz e não haveria. Enfim, são princípios que a gente precisa observar para que a gente não acrescente e nem retire. Mas dentro do contexto aí deu para me entender bem, João. Obrigado. E A irmã antes de Zuleika fez passar um por. comentário aí. Ela fez o comentário que gostou bastante, graças a Deus. Graças a Deus, né, Zuleika? Eu achou É, profundo. Agora, antes de passar para o Giovanni e para a Dani, uma boa regra de estudo bíblico é: você pega textos mais fáceis que dão base para interpretar os textos mais difíceis. E não pegar os textos mais difíceis para forçar nos textos que são mais claros do Novo Testamento. E aí isso ajuda também para olhar para Apocalipse 20. Giovanni, amado, deixa a Dani primeiro, João. Dani, Boa noite, irmão. Se ele tivesse literalmente preso, eu penso que primeiro Pedro Tá baixo, 5:8 Dani. ele diz, né? Não dá de entender. Tá muito Melhorou baixo, agora? Dani. Melhorou agora? Acho que sim. uhum. Eu penso que se ele tivesse literalmente preso, em 1 Pedro 5:8, Pedro diz que sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário está como um leão ao redor, né? Então, se ele tivesse Uhum. preso, ele não ia dar essa instrução, né? Uhum. Então, é isso que a gente precisa entender dos textos, gente. Ele tá limitado em dois sentidos. Ele não tem mais base para acusar quem está em Cristo,
E disse que essa prisão foi uma limitação para ele enganar as nações como um todo, como ele vinha enganando. Não quer dizer que ele não tenha as suas ações, certo? Giovanni, Nós, como cristãos em Cristo, podemos afirmar que estamos vivendo o período simbólico hoje de 1000 anos, que sim. iniciou com a morte e ressurreição de Cristo e vai terminar com a vinda de Cristo? Ou não? Então, os irmãos veem duas possibilidades. Essa primeira que tu colocou, que começou com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, e exaltação, início do reino em Atos 2, porque daí Satanás, para aqueles que se convertem a Cristo, perde essa capacidade de acusá-los. Apocalipse 12, 9 falou isso. Mas aí ele foi atirado à terra e ele fez essa mobilização para enganar as nações. E aí, aqui em Apocalipse 20, a prisão dele foi no sentido de perder essa capacidade de poder enganar as nações como um todo, né? E alguns vão dizer, então, que os 1000 anos começaram aqui, não na cruz de Cristo. Mas ele foi expulso do céu, porque não tinha mais base para acusar, e aí mobilizou um império todo para que pudesse perseguir a igreja. E para alguns, os 1000 anos começaram aí quando ele perdeu essa capacidade de mobilizar impérios para perseguir a igreja. Então, E tanto essa um quanto o perda de outro. capacidade se deu em que época? Com a queda do Império Difícil. Romano ou não? É difícil de conseguir assim determinar cronologicamente, né? Difícil para mim, né? Para mim. Mas nós já estamos vivendo esse período, com certeza. Beleza, meus Obrigado, João. queridos. Terminamos antes da meia-noite, tá vendo? A gente não fez o texto ali do final do capítulo 20, mas a semana que vem a gente olha, porque agora o que vai acontecer? Essas foram as vitórias imediatas prometidas para a igreja lá no primeiro século. Não se preocupem com besta, com dragão, bestas e Babilônia. Eu vou derrotá-los. Babilônia e besta na história, imediatamente destruídos. O diabo com poder limitado e na volta de Jesus, assim, encerra para ele. E para vocês que estão morrendo, nesse período de 1000 anos do reinado de Jesus até a volta dele, vocês estão indo para a presença imediata do Senhor. E aí a gente vai começar a pensar sobre vitórias eternas depois. Além das vitórias imediatas, tem as vitórias eternas. Aí vai aparecer 20, 11 a 15, o juízo final. E aí céu para a gente, inferno eterno para os maus. E aí 21 e 22, a descrição do céu de maneira simbólica em termos de uma nova Jerusalém, em termos de um novo céu e nova terra. E aí o livro de Apocalipse, depois de falar sobre as vitórias eternas, ele se encerra. Tá bom? João, nós já vamos consultar os irmãos para orarem já, vamos orar. Tu está indo, se Deus quiser, dia 8 de maio para a Vitória do Espírito Santo, para que tu conheça os novos irmãos lá, se Ambiente. comece a trabalhar, e que se Deus te ajudar e que ajude a tu ter voltar, depois de um período, a dar o estudo Uhum. novamente nacional Uhum. e trazer esses irmãos de Vitória do Espírito Santo que nós não conhecemos, que eles não participam, Uhum. convidá-los a participar e conhecer os irmãos do Brasil. Olha, nós temos estudos online, irmãos do Brasil lá, do Rio Grande do Sul, a Salvador, Manaus, tem vários irmãos, vamos conhecer esses irmãos, vamos estudar juntos, vamos inteirar. Tomara que tu consiga Bom, fazer isso, vamos estar orando por isso. Precisamos dos teus vamos. estudos aí uma vez por semana aí, se O Deus quiser. Josué, Oi, o obrigado, senhor Giovanni. vai, o senhor vai terminar ainda as aulas conosco até o final de Apocalipse, ou o senhor já vai viajar antes? Não, eu consigo terminar. A gente tem no máximo mais 2 aulas agora. As coisas mais polêmicas do livro já foram. A gente consegue correr mais agora. Quando é que o senhor Então, vai viajar para lá? Quando? aí é 8 de maio. Tem um pouquinho Ah, de mais de um maio, mês ainda. daqui É, a um mês. Ah, então é, dá tempo de fazer tudo. dá tranquilamente. Continue a oração para o senhor, viu? Obrigado, minha amada, pelo encorajamento. É isso aí. Merece, o senhor merece. Giovanni, se puder orar para nós, que a gente tinha aí uns 32 com a gente, 34 alguma hora, e os irmãos já partiram pelo avançado horário. Tranquilo, tranquilo. Vamos orar então.